Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa jornada de gratidão. E hoje é o 21º dia da jornada que está baseada no livro A Magia, da Rhonda Byrne. E hoje, para participar desta visão da gratidão, que é resultados extraordinários, eu convidei o Eduardo Sakai, que de formação é um engenheiro mecânico, empresário, mas é facilitador de constelação familiar, empresarial e coach. E ele vem falar para nós, ele nos deu essa honra de estar presente aqui e vem falar a visão da gratidão de acordo com as ferramentas que ele utiliza. Olá, Eduardo, tudo bem? Gratidão por ter aceitado participar dessa jornada. Como vai a Olá, André. gratidão na sua vida? Eu que agradeço a oportunidade pelo convite e a oportunidade de estar compartilhando um pouco da experiência e dos aprendizados que a gente tem ao longo da jornada. Enquanto Deus nos permitir, a gente está sempre aprendendo. Isso mesmo, né? E falando um pouquinho da gratidão, esse tema é super importante, que a partir do momento que eu comecei a olhar para a gratidão, agradecer, e principalmente não agradecer só depois que aconteceu, mas ter o agradecimento prévio, já contar com o resultado mesmo que ele ainda não aconteceu. E Legal. isso é realmente transformador. E para mim foi um desafio muito grande. A minha história de vida, o meu contexto, eu tive uma situação com meu pai e com a minha mãe que, pelas dificuldades da vida, o que eles aprenderam foi reclamar um pouco da vida, mais reclamar do que agradecer. Quem não? Então a gente cresceu com essa escola, com essa educação. Uhum. E é muito difícil quando você introjeta essa crença, você cresce com esse padrão. É muito difícil você sair desse contexto. Então, tem que ter muito livro, tem que ter muito curso, tem que ter autodisciplina, autoconhecimento para poder mudar esse padrão. Então, falando um pouquinho sobre isso, perceber que, assim como nós aprendemos a ser negativos, estou falando no meu caso, tá? Como eu aprendi a ser negativo, quando eu aprendi a ser reativo diante das situações, eu posso aprender a ser diferente. Só que para isso eu preciso buscar mestres, preciso buscar exemplos, livros, treinamentos ou pessoas que possam me ensinar algo diferente daquilo que eu aprendi. Então esse é o principal passo. Qual é o modelo que você quer seguir? Qual é o ponto que você quer interagir com essa situação? E um outro acontecimento que para mim foi grande, muito significativo, um conhecimento que chegou até mim através da Brahma Kumaris, que é uma escola de espiritualidade, Maravilhosa. onde eu aprendi que tudo que acontece na nossa vida é benéfico. Tudo tem um benefício. Pode ser que naquele momento que esteja acontecendo, nós não conseguimos visualizar ou identificar esse benefício. E naquele momento a gente só fica preso na dor, ou na tristeza, ou na angústia do acontecimento. Mas ao passar do tempo você percebe que teve um benefício naquilo. Sim. E quando a gente se abre para isso e agradecer também ao inesperado, aquela situação que a gente não estava esperando. Exatamente. Até, por exemplo, eu estava indo para o trabalho e eu bati o carro. Eu tenho que agradecer por ter batido o carro. Ô, Eduardo, você também está ficando louco. Para Não quem não chega, pratica gratidão é assustador. não chega tanto assim. Não, realmente chega. O primeiro passo é olhar para aquilo que realmente aquele acontecimento pode ter me atrasado de algo pior lá na frente, ou pode ter Exatamente, me tirado. exatamente. Quantos casos a gente ouve de relatos, casos verídicos de pessoas que, por conta de um acidente de carro, ou por conta de um De um carro quebrado, atraso, eles se atrasaram para pegar um voo que acabou caindo. é, E, de repente, ele, se não tivesse atrasado, não tivesse sido aquele acidente, ele estaria estaria dentro ali. do voo. Né? E cada um com a sua história. E eu Uhum. gosto sempre de citar, é um caso de o professor Aderbal, que é da Brahma Kumaris. Ele é psicólogo, ele já deve ter aí seus 60 e poucos anos.
e ele tem muita experiência na psicologia e também ele é professor da Brahma Kumaris, então ele usa essa espiritualidade. E num dos cursos que eu estava participando, num dos retiros que ele deu, e ele contou um caso dele, verídico. Um amigo convidou ele para fazer uma interação com um grupo de autoajuda, um grupo de mulheres de autoajuda, que ele falou, você como psicólogo, com a espiritualidade, você pode ajudar esse grupo de mulheres a olhar para a situação dela. Só que ele nem se perguntou, nem quis perguntar que grupo de ajuda seria esse. E aí ele prontamente aceitou, porque é um amigo muito próximo dele. E quando chegou lá na data marcada no local, ele viu um grupo de mulheres que se sentou em roda, como eles sempre estavam sentados. E aí ele apresentou, esse é o Aderval, que veio dar uma palavra com vocês, veio compartilhar um pouco da experiência dele. E esse é um grupo de mães que perderam filhos. É um grupo de ajuda. Ele olhou para o amigo dele. Ele olhou para o amigo dele e falou, como pensou, né? Que fria que você me colocou, né? Só que ele não perguntou, ele foi com a cara e a coragem e não perguntou, não, se preparou antes. E aí na Brahma Kumaris a gente tem o seguinte princípio, ou pelo menos a seguinte orientação, de colocar em prática, antes de falar alguma coisa, fazer 1 minuto de silêncio. E nesse minuto de silêncio você tem a chance de se conectar com teus guias, teus mestres ascensionados e os mentores. E aí ele se colocou, falou, pediu, todo mundo chegou, está meio ansioso ainda, vamos fazer 1 minuto de meditação para a gente seguir um pouquinho. E aí ele, nesse momento, ele conectou e falou, pai, me dá uma luz aí que eu falo agora. E aí a intuição que veio foi, tudo o que acontece na nossa vida é benéfico. Pergunta para essas mães qual foi o benefício delas perderem um filho. Ele olhou para cima assim e falou, eu não vou perguntar isso não. E me manda outra dica aí, que essa eu não vou perguntar. Você não quer perguntar, então se vira. A dica foi dada. E aí terminou o minuto de meditação, ele pediu para ganhar um pouco mais de tempo também para ter interação, criar o rapport. Ele pediu para que cada uma se apresentasse e contasse um pouquinho da história deles, como foi perder o filho, tal, quanto tempo fazia, em que cenário que foi esse falecimento. E aí cada uma foi se apresentando, ele foi interagindo, criando um rapport e tal, e aí depois que a última comentou, ele parou, respirou, olhou para todas elas no círculo. E eu queria perguntar para vocês qual foi o benefício de ter perdido um filho? E esse silêncio ficou por um tempo. Ele manteve o silêncio, sustentou o silêncio, e até que uma das mães levantou a mão e pediu para falar. E aí ela falou, meu filho, como eu comentei, eu já perdi meu filho já tem 5 anos, e eu nunca tinha parado para olhar para isso. E quando o senhor fez a pergunta, me fez refletir e olhar para o meu histórico. Eu tenho 7 filhos, um deles faleceu há 5 anos atrás, e depois do falecimento dele eu me tornei uma mãe melhor para os outros 6 filhos que ficaram. Eu era uma mãe relapsa, eu não tinha muita responsabilidade, fazia o que eu sabia, e depois que eu perdi um deles, eu me dei conta que nesses 5 anos eu sou uma mãe muito melhor do que eu era antes, quando eu tinha 7. É um aprendizado. E ela não tinha olhado para isso até o ponto que ele fez a pergunta. E aí outra mãe levantou a mão, uma outra foi contando, cada uma contou, nem todas falaram, porque algumas eram recentes, ainda não tinham percebido, mas de certa forma elas começaram a observar para isso, olhar para isso. Qual é o benefício dessa situação? Essa é uma experiência fantástica. Ou seja, houve um aprendizado a partir do momento que a pessoa se colocou à disposição para compreender aquilo que aconteceu e agradeceu. Falou, olha, foi uma perda, é uma dor imensurável, né, para uma mãe. Sim, não dá mas para se colocar. Que ganho houve com tudo isso? Mesma coisa quando você colocou do carro quebrado lá. Eu estava indo trabalhar e o carro quebrou. Aí eu agradeço porque o carro quebrou. A gente costuma dizer na gratidão, Eduardo, que
A gente não agradece o problema, mas a gente agradece a oportunidade que aquele problema trouxe para um aprendizado, porque tudo é aprendizado. Não há erros, não há acasos, há aprendizados. E a Rhonda Sim, Byrne, que é a autora do livro, ela coloca muito isso. Este livro é muito lúdico, ele tem muitas brincadeiras, né? Pó mágico da gratidão, passos mágicos, ingrediente mágico, enfim. E o que é a magia? Eu reforço todos os dias esse aspecto. Magia é a ação consciente do homem na vida. É uma definição de John Cunningham. E aí o que acontece? Se você tem consciência das coisas que você está fazendo, você começa a prestar atenção o porquê, para que aquilo está acontecendo. E você sai daquela postura de grande sofrimento e entra numa postura de aprendizado. E aí que eu digo que a ferramenta gratidão torna a sua vida muito mais leve. Por tudo isso que o sim. Eduardo está colocando, ótimas colocações, exemplos, e ele vem dizendo exatamente isso, que a gratidão é a oportunidade que se apresenta, se faz sentir a gratidão para que você cresça, para que você perceba os benefícios daquilo que você está vivenciando, tá? E hoje eu vou ler uma frasezinha aqui do livro que tem tudo a ver. Nós estamos aqui, ó, com movimentação aérea em cima de nós hoje. A dar graças antes de fazer o que quer que fosse, o escritor Gilbert Keith Chesterton usava a magia da gratidão para garantir o resultado que desejava. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu vou em tal lugar, tomara que dê certo. Tomara que eu ache uma vaga no estacionamento, tomara que tudo aconteça muito rapidamente, que eu resolva as situações, e tomara que todos sejam gentis, enfim, a gente costuma desejar que o bem aconteça. Mas também tem um pedacinho da mente nossa que fica assim, isso não vai dar certo. Imagina, eu vou chegar lá hoje, quinto dia útil, vai estar lotado. Ninguém vai me atender com gentileza, vai ser muito difícil acontecer as coisas rapidamente. Eu vou atrasar, vou perder o dia inteiro. Então, quando você coloca a gratidão nesse tipo de prática, é justamente para evitar esse segundo pensamento de que hoje vai estar tudo enrolado. Ao contrário, você já agradece as coisas antes delas acontecerem. Eu acordei e esse é o resultado extraordinário que ela propõe hoje para nós. Ela diz que a vida não é determinada pelo acaso ou por um golpe de sorte. As leis do universo operam matematicamente da forma mais precisa possível. Isso é algo com que você pode confiar. Então, se eu estou vibrando na gratidão, se eu estou vibrando nas oportunidades de aprendizado, o que eu vou receber, Eduardo? Vai receber exatamente o que é o melhor que pode te acontecer, o que você merece naquele momento. Porque nós É, temos, desculpa te cortar, nós imagina. temos sim um merecimento, e só que esse merecimento é um fruto daquilo que nós estamos plantando. Isso. E quais são as sementes mais poderosas que nós temos? Uma delas é o pensamento. E a outra, que é muito mais forte do que o pensamento, é o sentimento. Então, o sentimento ele tem muito mais força vibracional do que o pensamento. O pensamento tem força, ele tem uma força vibracional muito forte, mas o sentimento ele potencializa ainda mais. Então, se eu somar, se eu for congruente com o meu pensamento e com o meu sentimento, eu estou triplicando a chance de aquilo que eu estou pensando, que eu estou criando, que eu estou desejando aconteça. Ou Exatamente. mesmo, só que isso é inversamente proporcional e é muito mais fácil nós estarmos pensando coisa negativa e vibrando na coisa negativa, no medo, na Uhum. insegurança, principalmente nessa época que nós estamos vivendo da pandemia, medo da morte. Olhar para a morte não é fácil. Não, Olhar para que na verdade, ao invés de olhar para a morte, a gente deveria olhar para a vida, né? Como a gente não aprendeu a olhar exatamente. para a vida, o sistema, Exatamente. o cosmos ou o universo nos coloca de frente para a morte, para podermos olhar para isso. Então, voltando para como que eu mudo o meu sentimento? Qual é a chave da mudança? Esse é um ponto que para mim fez toda a diferença também. Tudo que acontece na nossa vida, a gente capta através dos nossos 5 órgãos do sentido: visão, audição, tato, olfato, paladar.
De alguma maneira eu percebi. Eu posso não ter visto, mas eu ouvi alguém comentando na sala do lado algo de mim. Se foi um comentário positivo, eu vou reagir de uma maneira. Se for um comentário não tão positivo, eu vou reagir de outra. Então, a percepção é o primeiro passo. Saber que eu percebi algo. Após a percepção, qual é a primeira mudança que acontece aqui dentro? É o estado mental. Eu estava em paz, ouvi alguém falando algo de mim, a minha paz foi para tristeza, para raiva, ou para alegria, ou para Já euforia, criou um depende. conflito Já interno. criou uma mudança. Pode ser por positivo ou pode ser por negativo. A segunda mudança que acontece são atitudes mentais. Eu mudo o estado mental, depois eu começo a criar atitude mental. Qual é a atitude que a nossa mente cria? São os pensamentos. Então, eu tenho pensamentos. E aí pode ser positivo ou negativo. Normalmente, ele vai estar alinhado com o que eu senti antes. Exatamente. Depois do pensamento, eu começo a criar novela mexicana na cabeça. Começo a criar visões e imaginações. E Nossa, vai se? acontecer isso. Se a Andrea falar tal coisa, eu vou fazer isso, tal. Coisas que só acontecem na minha cabeça. E ainda bem que 80% ou 90% do que eu penso não vem para a realidade. Ainda bem. Porque se nós colocássemos na prática tudo aquilo que a gente pensou um dia ou imaginou, o mundo já tinha se acabado, não precisava nem do corona. Né? Pelo menos o nosso, né? E o próximo passo é a ação. Então, se eu senti, pensei, imaginei, a ação vai ser Ela vai ser alinhada com coerente. esse sentimento. Isso, E exatamente. aí, toda ação gera uma reação. A reação é o mundo onde a gente vive. Onde que Exatamente. eu tenho que mudar, André? É na ação? Não, na ação vai ser Não. muito difícil. Eu tenho que mudar na percepção. Então, quando eu senti algo, mudou algo aqui dentro, que me tirou de um estado de paz, de um estado de tranquilidade, me levou para raiva, para tristeza, eu tenho que voltar para a percepção. O que eu percebo que me leva, me causa tristeza? E o que eu posso perceber nessa mesma situação que me traz alegria? E aí eu vou usar... Eu ia falar do exemplo do copo, mas eu tenho aqui uma garrafa. E, por coincidência, ela está na metade. É. Então, se eu olhar para essa garrafa pela metade, a informação é a mesma para todos que estão nos assistindo. As pessoas que olharam para a garrafa e reclamaram porque tem metade dela vazia, ela está meia vazia, são pessoas que têm um padrão mais negativo e não aprenderam a trabalhar gratidão. E as pessoas que olharam para essa mesma garrafa e agradeceram por ter meia garrafa de água, ela está meia cheia, são pessoas que aprenderam a trabalhar com a gratidão e com o positivo. Então, qual foi a tua primeira mensagem que veio? A garrafa meia vazia ou a garrafa meia cheia? Meia cheia Aí sempre. Antes de começar a praticar gratidão, você conseguia ver ela meia Não, cheia? não, de forma nenhuma. Existe uma Andrea antes da gratidão e outra depois. É outra Oh, vida. parabéns Outra aí, vida. gratidão pela oportunidade de estar compartilhando. Que bom. Mas olha, isso também complementa exatamente esse pensamento do Eduardo, essa ótima colocação, o que a Rhonda Byrne está dizendo aqui no livro. Quando você se sente grato por resultados extraordinários, que eu já vou falar do exercício de hoje, você está usando a lei universal, aí a lei do retorno, a lei da atração e várias outras leis, e trocando a esperança de que algo dê certo e o acaso por fé e certeza, porque aí você tem atitude. Eu digo que esperança é um sentimento muito complicado, né? Porque ele pode te paralisar. Eu tenho a esperança de que tudo dê certo. Aí, mas quando eu tenho a esperança, mas baseada nessa esperança, eu tenho a fé e a atitude, aí complementa exatamente isso que o Eduardo falou pra gente. A gratidão é a atitude que te move. E tanto é que o exercício de hoje se chama Resultados Extraordinários, porque ela está solicitando, ela, a autora, solicitando que a gente faça uma lista dos nossos afazeres de hoje também e escolha 3 deles. E já agradeço o resultado extraordinário daquele
compromisso que temos. Ah, hoje eu tenho uma consulta no médico e esse médico costuma atrasar 2 horas cada vez que eu vou. Mas hoje, antes, enquanto eu me preparo para ir a essa consulta, o que eu vou fazer? Eu já agradeço a oportunidade de ter um bom médico ali para me atender, por ter esta condição, ser atendida, e pela rapidez e eficiência com que tudo se desenvolveu naquele momento. Então, eu já antecipo, ao invés de colocar um sentimento de ansiedade, de angústia, de medo, como você disse que não vai dar certo, eu já coloco a gratidão. Essa é a vertente da gratidão. Você reconhecer que você pode atuar até em acontecimentos futuros, através da gratidão. E a gratidão te traz para o hoje, para o agora. Tudo que vai acontecer, eu não vivo lá na ansiedade do futuro e nem na tristeza do passado, mas eu agradeço agora. Eu faço a gratidão a partir do dia de hoje, desse momento que eu estou vivo. Sei que estamos em momento de preocupações e ansiedades. E o Eduardo até colocou a questão da morte, que essa doença nos coloca cara a cara com a morte. Mas todos os dias nós temos essa certeza. Só que agora ela está estampada na nossa cara. Mas a gente vive todos os dias na certeza de estar bem, de viver eternamente. E está tudo bem. Por que eu não tenho medo? Por que eu não tinha medo da morte há 2 meses atrás? E por que agora eu tenho? O que mudou? Né? Então, vamos continuar a vida na perspectiva da gratidão. É o amanhecer hoje e dizer assim, graças a Deus, gratidão universo, gratidão Deus, gratidão Buda, seja qual for a tua frequência vibracional em termos de religiosidade ou nenhuma, mas é agradecer, é mais um dia que te foi dado e que você está aqui, vivo. E aqui e agora é o momento em que você planta as sementes para colher os frutos a partir de amanhã, não é mesmo? Sim, e o exemplo que a Andrea deu do médico, de ir no médico e agradecer de ter possibilidade de ir nesse médico, me remeteu a uma experiência que aconteceu alguns anos atrás. Eu estava na fila de um banco, apesar de ser um banco Prime, o Bradesco Prime. Naquele dia estava um movimento fora do comum e estava atrasando o atendimento. E eu agradeci por estar ali, estar esperando, poder estar resolvendo uma situação e conversando com a pessoa que estava ao meu lado, um empresário que estava nervoso porque estava atrasado, tinha outros compromissos, e eu mantive a calma, fui conversando com ele, ele foi se acalmando também. E aí ele perguntou que eu trabalhava, tal, eu comentei que já estava trabalhando com treinamento, que eu contei a minha história, estava desligando da empresa, e trocamos um cartão. E 2 dias depois ele me liga e falou: eu queria conhecer o seu treinamento. Ou seja, estar aberto para a oportunidade, estar colocando na prática, Conectado. vivenciando na prática. É. Porque se eu também estivesse nervoso, estivesse Ou reclamando, entrasse na vibração dele, né? Começasse a entrando na reclamar junto com ele, que vibração é muito dele, comum a gente fazer isso, né? não ia chamar a atenção dele, ia ser mais um Não, reclamando. mais um, mais um. E aí, quando ele olhou para isso, ele possibilitou e Percebeu, foi um cliente. Ou seja, ao invés de ser um desconhecido, passou a ser um cliente. aproveitou a oportunidade. Olha lá, a vida é cheia de oportunidades, o dia traz infinitas possibilidades, depende do nosso olhar, tá? Então, para encerrar a prática de hoje, relembrando, nós enumeramos todos os dias as 10 bênçãos diárias, escrevendo no nosso caderno de gratidão. Hoje a gente vai escolher 3 coisas ou situações que são importantes para você e que você deseja obter resultados extraordinários. Escreva, gratidão pelo resultado extraordinário de tal coisa. Aí você escreve o que é esta coisa. E depois, ao final do dia, a pedra mágica da gratidão. E com isso a gente fecha esse ciclo de hoje, de 21 dias. E com isso eu agradeço, Eduardo, pela presença, por ter aceitado participar aqui com a gente e trazer ótimas informações, porque é muito importante a gente perceber outras visões sobre o mesmo tema. E o Eduardo, enquanto constelador, ele tem uma visão prática diferente da gente, e isso é muito interessante. Eu vou colocar aqui os links dos canais do Eduardo Sakai, para depois você acessar e conhecer um pouco do excelente trabalho que ele faz.
Eduardo, gratidão pela sua existência, gratidão por ter aceitado o nosso convite. Eu espero que a gente possa fazer outros trabalhos juntos, porque tem muita informação boa ainda para a gente trocar, né? Com certeza, André, gratidão e gratidão pela oportunidade. E com certeza tem na visão da constelação também várias outras formas de olhar para a gratidão. Então, se a gente for começar aqui, vai estourar o tempo aí, é melhor deixar para uma próxima. Vai virar um livro, mas a gente volta. Pode, essa jornada, ela está sendo muito diferente das outras que eu já fiz nos outros anos. E abriu um leque de oportunidades também imensa, né? Então eu só tenho que agradecer a gratidão na minha vida. Gratidão, Eduardo, até o próximo. Gratidão, André, gratidão a todos. Uma ótima semana. Até amanhã, pessoal.